Olá, quero saudar a todos vocês com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos quase no final deste ano e o começo de um ano novo. É mais um ciclo que se encerra e o outro que se abre. É momento de reflexão. E a mensagem de hoje, o que nós vamos falar hoje é 2021, tempos de retomada, um ano novo sob nova visão. Como você viveu esse ano de 2020? Você viu esse momento diante da pandemia como? Com a visão humana ou com uma visão espiritual? Por que eu faço essa pergunta? Porque existe uma preocupação com relação aos efeitos dessa pandemia, principalmente com relação à saúde mental e psicológica das pessoas, né? No começo da pandemia, a ONU já previa que mais de 300 milhões de pessoas teriam dificuldade de lidar com o estresse e manter esse equilíbrio mental, né? Inicialmente era em torno de 33% e hoje nós sabemos que esse número já passou do 40%. Outra informação que confirma isso é que houve um aumento de consumo de antidepressivos, quase em torno de 30%. Como pode, a realidade sendo a mesma para todos, as mesmas condições e pessoas com resultados diferentes? Eu vou contar um case para vocês. Robert Chanichik, ele era psicólogo, foi psicólogo numa das Olimpíadas com a equipe de atletas e de manhã diz ele que estava tomando café, de repente apareceu uma das velejadoras, medalhista já, e ela toda preocupada porque não tinha vento, desesperada. Foi quando o Roberto perguntou para ela: mas me diga uma coisa, o vento, a falta de vento é só para você ou é para outros atletas também? E ela falou: não, é para todo mundo. Ela falou: então mude seu foco, mude sua visão. Tenha certeza, alguém hoje vai sair com uma medalha de ouro. E esse alguém pode ser você. Então, olha só, a maneira que a gente encara, a gente vê a realidade, muda os resultados. Faz toda a diferença como você está vivendo, como você está vendo essa pandemia. Se você com certeza estiver vendo sob o ponto de vista humano, com a visão humana, o seu foco vai ser devastador. Você vai estar focado em doença, medo de desemprego, medo da morte, uma ansiedade doida para que haja logo a vacina, para que venha de novo a normalidade. Essa é a visão humana. Mas se você estiver olhando com a visão espiritual, você vai ter um outro foco. Você vai entender que existe um propósito superior nisso tudo, para que isso acontecesse. Há um propósito divino. E aí você muda, aí você encara com esse momento, com um momento de oportunidade, um momento de transformação. A visão humana, ela é periférica, ela é limitada. Você não consegue enxergar o todo. Para você conseguir enxergar o todo, você tem que ter a visão espiritual, porque a visão espiritual, ela é geral. Eu gosto muito do exemplo, né? Que às vezes a gente está vendo a imagem através do drone e a gente olha para a rua das nossas ruas, olhando para a nossa cidade ou por qualquer outra imagem, e a gente tem uma visão totalmente diferenciada do que nós tínhamos antes de conhecer esse tipo de drone, né? Desse tipo de imagem. Então, olha só, eu quero dizer para você, nós somos, na verdade, 10% do que acontece conosco. São 10% que a gente não consegue mudar, não consegue alterar. E 90% nós somos aquilo que nós reagimos. Né? Olha só que bacana, né? Então, a gente tem o poder de, através
de nossa visão de encarar uma situação, de interferir até 90% nesse resultado. E esse resultado tanto pode ser positivo ou negativo. Aí faz a grande diferença, né? E eu pergunto mais uma vez para vocês: com que visão você tem olhado para esse momento? Saiba, a maneira que você olha interfere diretamente de como você vai reagir. Por isso eu quero dividir com vocês os 5 tipos de olhares para um momento como esse que nós estamos vivendo. A primeira visão é visão limitada. Segundo, nós vamos trabalhar daqui a pouco todas elas, né? Mas segundo, é a visão humana. Terceira é a visão estratégica. Quarto, a visão transformadora. E quinto, a visão espiritual. Olha só, vamos começar pela primeira visão. É a visão limitada. Eu também chamo essa visão de visão míope, né? A pessoa que tem esse tipo de visão, ela não consegue ter uma visão ampliada, uma visão geral, né? Ela, tipo funil, sabe? Ela foca naquilo e ela é o tapume do animal, né? Aquele tapa que põe no cavalo para que ele siga reto e não desvie, né? E a pessoa tem isso, ela se tampa, se priva da verdadeira visão. Então, quando ela olha para uma situação, ela só vê problema. Ela vê nessa pandemia, nessa situação que nós estamos vivendo, como um castigo, né, de Deus, né, como Deus castigasse, né, dor, morte, tragédia. Isso tudo que tem gerado medo. Não que o medo não seja bacana, o medo nós temos, ele mas o medo não pode paralisar. O mundo não pode parar, as coisas não podem parar pelo medo. Eu até tenho no meu canal de YouTube um que fala: tá com medo, né? Um artigo que eu faço lá, um vídeo. Tá com medo? Vai com medo mesmo, tá? Se desafie, acredite. Deus nos deu esse espírito de ousadia, né? Então gera medo, ansiedade, depressão, né? Depressão é quando a gente fica muito ligado ao passado, né? E aquilo gera uma insegurança, gera um medo com relação ao futuro. E ansiedade é quando a gente não vive o presente, não vive o hoje e começa a viver no futuro, naquilo que ainda... E nós só temos um momento, que é o momento presente, né? Aquele momento que hoje Deus dá para nós, por isso que chama-se presente, né? Sabe por que essas pessoas vivem assim? Porque eles colocam a confiança em si mesmo. E elas não são autoconfiantes, porque ela não consegue enxergar além de si, e ela não confia nem nela, nem em ninguém, e não confia em algo, não tem algo palpável, algo que possa fazer com que ela mude de situação, justamente por ter esse tipo de visão. Segundo tipo de visão, visão humana. Humana, né? Diz a palavra que não existe um só perfeito, né? Na terra, um só justo, né? Então, humano, nós somos sinônimo de falha, de limitados, né? E, na verdade, as pessoas com essa visão, elas se sujeitam à realidade simples e crua e focam no que acontece ao seu redor, e diante daquela situação, daquela visão, elas se tornam impotentes e não fazem nada para mudar. E vão vivendo assim, sabe? A Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu, e vamos que vamos, né? É aquele tipo de pessoa que você encontra com que mas tá ruim, mas tá bom. Gente, tá ruim, tem que ser melhorado, tem que ser mudado, né? É o tipo de pessoa que tem essa visão, ela adora falar de coisas trágicas. Fazer previsão catastrófica é com ela mesmo, né? Sabe? Ela é fã, sabe de quê? Noticiários, da mídia, que trata só de tragédia, de números, né? E aí, o que vai acontecendo? A visão vai ficando do mesmo jeito que está. E às vezes até por orgulho e vaidade, porque só acredita no palpável, só acredita na ciência, porque
ela tem essa visão humana, né? E ela acha que a vacina vai ser a cura de tudo, né? E enquanto não chega, enquanto não traz algo que traga solução, ela vive de forma insegura e se sentindo desamparada. Então, esse segundo tipo de visão também não é uma visão legal, né? Vamos agora à terceira visão, a visão estratégica, ou costumo chamar visão de alpinista. A pessoa que tem essa visão tem um olhar diferenciado, porque ela vê o desafio não como problema, mas como oportunidade. Ao olhar para a montanha, o alpinista, embora para ele representa um obstáculo na caminhada e também algo que limita a visão do que se vem do outro lado, em vez de ele ficar parado, ele toma a decisão de escalar. Mas ele tem consciência da dificuldade e tudo na vida tem um ciclo e ele faz uma etapa de cada vez. Olha só, eu vou fazer uma analogia entre a pandemia que vivemos e o desafio do alpinista diante da montanha. Ele faz em 4 etapas, né? A primeira etapa é a zona do conforto de todo alpinista, é a base da montanha, onde ele está ali preparando os seus equipamentos, ali tem a sombra das árvores, ali tem um ar normal, né? Eu costumo chamar a zona do conforto, né? A zona do comodismo, né? Aí ele começa a subir a montanha, ele passa por uma segunda fase, que é a fase do medo ainda, né? Que ele já está partindo agora para a parte prática, né? E ele vai descobrindo os caminhos, quais os melhores caminhos, qual a melhor estratégia aplicar, e ele vai subir. É um momento de incerteza, certo? É o momento de começar a testar a resistência, aquilo tudo que ele planejou antes. E depois ele vai para uma terceira fase, né? Que é uma fase um pouco mais difícil, né? Que é uma fase de mudança, de transformação, porque o ar já começa a ficar rarefeito, as dificuldades começam a aumentar, é um momento de aprendizado, de aprender na prática mesmo, né? E no terceiro estágio é o topo, é aquilo que ele tanto sonhou, é a realização, é a conquista, né? É o momento de estar lá em cima e ter uma visão totalmente diferenciada e o sentimento de desejo realizado. Olha que bacana. Quando eu olho para a pandemia, eu vejo dessa forma. Há pouco vivíamos, né? Cantávamos ainda no final do ano passado, né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. De repente aparece um coronavírus e tira a gente da zona do conforto. Aí vem a zona do medo, das incertezas, né? Da insegurança. Nós não sabíamos, ninguém sabia algo novo, e aí cria o medo, e o medo, em vez de ajudar, se ele é exagerado, ele te torna paralisado, e aí você fica com medo e é perigoso. Aí nós temos que passar para a terceira fase, né? Saímos da zona do conforto, zona do medo, como um alpinista, aí nós temos que ir para a zona do aprendizado. E aí é a zona de mudança, de transformação, de viver outra realidade, tudo muito difícil, viver um novo normal. É um momento de mudança e de transformação, de adaptação. E no quarto é o momento de superação, viver um novo normal, é a zona de conquista, de realização, de superar aquilo tudo. E é sobre esse ponto de vista, né? Tempos de retomada que nós estamos falando. Quarta, visão transformadora. Ele vê como parte integrante. A visão já é de ser parte do todo, e por isso tem que estar conectado com a situação. Esse momento é um momento de aprendizado, essa visão busca entender o porquê, o propósito disso tudo está acontecendo, e o mais importante,
estar aberto às mudanças para se adaptar à nova realidade. Mudança de mindset, mudança de pensamento. Tem uma passagem bíblica que fala: onde estiver seus tesouros, ali estará seu coração. Olha só, onde está seu foco, né? Todo desejo nasce do coração, sobe para a mente e se realiza com a mão. Eu vou dizer uma verdade para vocês: a maioria dos desejos e sonhos morre na mente. Sabe por quê? Porque as pessoas se paralisam, não se transformam, né? Eu chamo efeito Y, é o momento efeito Y. A decisão está na nossa mão. A letra Y é a nossa caminhada, de repente abre em duas opções: ou vencedor, lutador, transformador, guerreiro, ou perdedor. Olha só, nós somos dotados nesse ponto da letra Y de uma coisa que nem Deus interfere. Ele nos dotou de livre-arbítrio. A escolha está na nossa mão, né? Deus já fez a parte dele, agora é conosco. Tem até a historinha do judeu. O judeu, diante do muro de lamentação: Senhor, faz eu ganhar na loteria, Senhor, faz eu ganhar na loteria. Até que uma voz lá de cima dos céus veio e falou: Zalim, pelo menos compra o bilhete, né? Olha só que bacana, quando você tem esse senso de sabedoria, de visão transformadora, te dá a compreensão que para Deus nada é em vão, tudo é bênção ou é lição. E a quinta visão espiritual, aqui a pessoa consegue ver a realidade sob um novo olhar. Nós estamos falando, tempo de retomada, um ano novo sob um novo olhar. A lente de Deus é translúcida, límpida e transparente. Mesmo diante das aflições e tribulações, nada consegue roubar a nossa paz, porque nós não vemos com os nossos olhos, nós vemos sob o olhar de Deus. E a gente reconhece a nossa posição diante de Deus e entende que todo poder emana dele. Diz a palavra: em vão vigiam os sentinelas, em vão o homem trabalha, porque enquanto dormimos ele cuida de nós, até enquanto dormimos. Sabemos que tudo está no controle de Deus, nenhuma folha cai da árvore sem que haja vontade dele e o propósito dele. E tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Essa é a visão espiritual, a visão de aceitar a soberania divina, aceitar a nossa dependência e reconhecer a nossa gratidão a Deus. Que nesse novo ano que se inicia, Deus nos dê o espírito de sabedoria para enxergarmos a vida sob um novo olhar. Olhar de fé para crer naquilo que não se vê com a visão humana. Nos dê um olhar de esperança, não do verbo esperar, mas do verbo esperançar. Esperançar é esperar crendo e acreditando nas promessas de Deus. Muda tudo. E nos dê o olhar de amor. Primeiro a Deus, depois a nós, porque somos sua imagem e semelhança, e depois ao nosso próximo, amando como a nós mesmos. Isso resume toda a lei: amar a teu Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. Um ano novo abençoado, com muita paz, saúde e muita presença de Deus em nossas vidas.